Amém. Glória a Deus. O tema, eu postei ontem, o título é Prostrados no Deserto. Eu convido você a abrir comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 13. Primeira aos Coríntios, capítulo 10, de 1 a 13, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja e não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Eu sempre gosto de falar um pouquinho do panorama, dar uma introdução. E eu já falei muito aqui sobre a igreja de Corinto, né? Todos sabem, né, o quanto a igreja de Corinto foi uma igreja problemática para o apóstolo Paulo. E só lembrando, porque eu já citei esses detalhes aqui, foi uma igreja que foi fundada por Paulo, provavelmente no ano 56, na sua segunda viagem missionária. Paulo ficou em Corintos, conforme Atos 18:11, permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então vejam só, foi um tempo em que Paulo investiu muito nessa igreja. Corinto era uma cidade terrível, né? Uma cidade promíscua, uma cidade cheia de imoralidades. Era onde ficava o templo da deusa Afrodite ou Vênus, né? Que era uma das deusas do paganismo, ligada à sexualidade, ligada ao pecado de imoralidade sexual. Havia esse templo, nesse templo haviam prostitutos e prostitutas cultuais que praticavam sexo com aqueles que iam no templo. Enfim, era um paganismo, era uma imoralidade generalizada. A cidade de Corinto era uma cidade cheia de pecado, né? Não muito diferente de algumas cidades que nós conhecemos hoje, né? Mas essa era a situação, e foi nessa cidade onde abundou o pecado, né? Superabundou a graça de Deus. Ali se formou uma grande igreja, uma grande comunidade cristã, que teve um crescimento muito rápido, uma igreja cheia de dons espirituais. E aí a gente tem por conhecimento, tanto na primeira carta quanto na segunda carta aos Coríntios, o quanto que essa igreja deu trabalho para o apóstolo Paulo, né? Sendo necessário ele escrever, corrigir, advertir, insistir com os novos convertidos para que eles permanecessem na fé, para que eles não voltassem atrás ao paganismo, para que eles se separassem. Muitos convertidos vieram de toda essa situação de paganismo da cidade, de pecado, de imoralidade. E a conversão, nós sabemos, ela não muda as pessoas do dia para a noite, né? Eu até comentei hoje pela manhã, na nossa ministração, Paulo teve uma mudança do dia para a noite, mas normalmente
A conversão ela é um processo, nós estamos num processo de santificação até o último dia da nossa vida. Então Paulo teve muito trabalho com aquela igreja. As pessoas iam se convertendo, muitos traziam para dentro da igreja ainda costumes, coisas erradas e até imoralidades. Então é nesse contexto que Paulo escreve, para a igreja de Corinto, e especificamente nessa passagem que nós estamos lendo aqui. E por que Paulo cita do versículo 1 ao versículo 4, ele traz para aqueles cristãos de Corinto uma lembrança do povo hebreu, do relacionamento que os israelitas tiveram com Deus, das experiências que eles tiveram com Deus, e Paulo usa aquilo como um exemplo, tanto para a igreja primitiva quanto para nós hoje, porque ele diz assim: olha, não ignoreis que os nossos pais estiveram sob a nuvem, passaram pelo mar, foram batizados tanto na nuvem como no mar, comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte. O que Paulo estava dizendo para os cristãos de Corinto e para nós hoje? Olha, o povo israelita, o povo hebreu, teve uma experiência profunda com Deus. Eles tiveram uma experiência viva com Deus. Eles viram milagres, sinais de Deus. E Paulo cita aqui, falando sobre a nuvem que os cobria, e também falando sobre o mar que se abriu com respeito a Moisés, o maná que caiu, que os alimentou. Tudo isso também era uma metáfora, uma referência àquilo que a igreja vivia. A igreja passava pelo batismo. Paulo diz: olha, eles foram batizados, tanto na nuvem como no mar. O que era isso? Uma presença da manifestação de Deus no meio deles. Assim como a presença, a manifestação de Deus se dá no meio da igreja, o relacionamento que há também com a própria ceia do Senhor, quando ele fala, eles comeram de um manjar espiritual, eles foram alimentados com o pão que caiu do céu, o maná, como nós somos alimentados espiritualmente, quando celebramos a ceia do Senhor, trazendo à memória a grande obra de salvação de Jesus Cristo. Então Paulo trazia algo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que eles conheciam muito bem, tanto os judeus quanto os novos convertidos, e faz essa comparação. E por que ele faz isso? Ele fala, apesar daquele povo ter tido tantas experiências com Deus, deles terem visto manifestações sobrenaturais de Deus, eles viram o mar se abrir, quando eles estavam com fome, Deus derramou maná, quando eles tinham vontade de comer carne, Deus enviou as codornizes, quando eles precisaram atravessar o Mar Vermelho, o mar se abriu, a água brotou da rocha, enfim, eles tiveram experiências claras com Deus, como nós temos experiências com Deus, como na nossa vida nós já tivemos experiências com Deus. Então Paulo fala, olha, não há diferença, eles viveram debaixo da presença de Deus, a pedra que os seguia, Paulo chama aqui Cristo, se referindo a uma pedra, a uma rocha que os sustentava. Então eles tiveram todas essas experiências com Deus, como nós, como igreja hoje, também temos experiências com Deus, quando oramos, quando adoramos, nesse momento que nós estivemos aqui, adorando o Senhor, em meio a essas canções, que elas elevam o nosso espírito em adoração. Isso são experiências com Deus, experiências de cura, milagres, sinais que nós já vivenciamos. E Paulo diz assim no versículo 5: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Apesar de eles terem todas essas experiências com Deus, de eles terem vivido sob a presença de Deus, eles tinham Cristo no meio deles, de uma forma diferente. O anjo do Senhor ia à frente, Eles tiveram todas essas experiências com Deus, beberam da mesma fonte espiritual, Notem que Paulo quer enfatizar que a mesma responsabilidade espiritual que Israel teve no passado com Deus, nós também temos hoje. A mesma responsabilidade, eles viveram, tiveram experiências, então eles tinham responsabilidades com Deus,
eles testificaram da presença de Deus, como nós também temos responsabilidades para com Deus e testificamos da ação de Deus na nossa vida. Eles estavam comprometidos com a presença de Deus entre eles, como nós também, como igreja, estamos comprometidos com a presença de Deus. Mas o versículo 5 diz que Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou da maioria deles, razão pelas quais ficaram muitos prostrados no deserto. Para pensar um pouquinho. Deus está presente em tudo aquilo que nós fazemos. Não há nada que nós possamos ocultar de Deus. Agora preste atenção nesse versículo 5. Deus não se agradou da maioria deles. Por que Deus não se agradou? Eles não chegaram à terra prometida. Será que cabe para nós aqui também uma reflexão, que a gente possa responder, fazer uma autoavaliação da nossa vida? Responda com sinceridade para você mesmo. Será que eu posso afirmar, você pode afirmar que Deus tem se agradado de mim? Você pode dizer, ó, Deus tem se agradado de mim. Eu parei para refletir nessa frase, e quando eu fiquei olhando para mim, para dentro da minha vida, eu fiquei muito cheio de temor a Deus. Falei, como que Deus pode estar se agradando de mim, sendo que eu continuo sendo um homem pecador? Como que Deus pode estar se agradando de mim, se há dentro de mim um mal incontido, uma iniquidade, uma carnalidade com a qual eu tenho que lutar com ela todos os dias? Como que Deus pode estar se agradando de mim, se Ele tem me dado tanto conhecimento para transmitir a sua palavra, e muitas vezes eu tenho dificuldade de cumprir aquilo que eu prego? Estou falando para mim, cada um fala para si próprio. Será que Deus tem se agradado de nós como igreja? Será que Ele olha para a igreja Manaim e fala, nossa, eu me agrado da igreja Manaim, porque é uma igreja e os membros evangelizam, eles pregam lá fora, eles testemunham no trabalho, eu me agrado dessa igreja, eles não perdem culto por nada, eles participam da escola bíblica, eles trazem os filhos, eu me agrado demais da igreja Manaim. Será que Deus tem se agradado da igreja Manaim? Será que Deus tem se agradado da minha vida? Será que Deus tem se agradado do meu ministério de pai, de marido, de esposo? Será que Deus tem se agradado daquela multidão que conhecia e tinha relacionamento com Deus? O texto diz que Deus não se agradou da maioria deles. A maioria daquela multidão não agradava a Deus, razão pela qual eles ficaram prostrados no deserto. Davi, no Salmo 18, versículo 19, ele diz: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Davi dá um testemunho de algum momento da sua vida em que ele sentiu que Deus se agradou dele. Será que nós podemos dar o mesmo testemunho? Podemos dizer a mesma coisa? Agora veja o versículo 6, amados. Paulo faz uma comparação mais direta das situações que os israelitas viveram, que servem de exemplos para nós. Ele diz assim: estas coisas, se referindo àquilo que aconteceu com os israelitas, estas coisas se tornaram para nós um exemplo. Ele estava pregando para uma igreja, ele estava falando para os cristãos da igreja de Corinto: olha, tudo que aconteceu lá com os israelitas, quando Deus tirou eles da escravidão do Egito, transportou pelo deserto, supriu de toda necessidade, todas aquelas coisas são para nós exemplos, para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então tudo que aconteceu com Israel no passado é um exemplo para nós hoje, para a igreja hoje, como foi para a igreja primitiva na época de Paulo. E aí Paulo cita 4 coisas específicas que desagradaram demais a Deus, que fez com que eles ficassem prostrados no deserto. Aquela geração toda que saiu do Egito não entrou na terra prometida, não entrou em Canaã, não desfrutou da bênção, da promessa, da palavra de Deus, ficaram prostrados no deserto. A geração dos seus filhos é que foi entrar, porque foram mais fiéis, mais tementes a Deus. E algumas coisas Paulo toma como exemplo para nós, 4 delas de uma maneira específica. No versículo 7, Paulo diz assim,
Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se divertir. Quando se fala em idolatria, nós pensamos imediatamente em se prostrar diante de uma imagem, ajoelhar diante de uma imagem, fazer pedidos para uma imagem. Não é só isso que é idolatria. Nós sabemos que tudo o que toma prioridade no nosso coração em primeiro lugar e releva em segundo lugar o que é de Deus, se tornou um ídolo na nossa vida. Tudo aquilo que eu dou mais tempo da minha vida, aonde eu estou investindo ou gastando o meu tempo, mais do que eu invisto na presença de Deus, é o que tem dominado o meu coração, é um ídolo. E há uma infinidade de ídolos que tem sido lançado pelo mundo, e muitos cristãos estão abraçando esses ídolos. Um exemplo muito comum nos dias de hoje, um ídolo é esse aparelhinho que a gente chama de iPhone, ou celular, smartphone. Isso se tornou um ídolo. As pessoas não conseguem mais viver sem isso. Ele tem a sua utilidade? Tem, logicamente. É necessário? É necessário. Nos dias de hoje se tornou indispensável. Mas não é necessário que você invista mais tempo, ou melhor, que você gaste o seu tempo em redes sociais mais do que você investe o seu tempo na presença de Deus em oração. Quanto tempo você gasta em oração todos os dias? E quanto tempo você fica no Facebook e no Instagram? Se tornou um ídolo. Vocês percebem isso, amados? Se tornou um ídolo na vida de muitas pessoas. Tudo aquilo que nós fazemos é um outro tipo de idolatria que existe também nos dias de hoje, que nós podemos dizer: tudo aquilo que nós fazemos voltando atrás para a nossa velha natureza é uma forma de ídolo. Quando eu me volto atrás para aquilo que Deus já arrancou da minha vida, um vício pode se tornar um ídolo. Um alcoolismo, uma pornografia é um ídolo, porque não consegue abandonar, tem que olhar todo dia. É um ídolo, é um tipo de idolatria, pior até do que a idolatria a uma imagem. É uma escravidão, uma prisão. Então Paulo diz aqui: não vos façais, pois, idólatras, porque aqueles que se fizeram idólatras ficaram prostrados no deserto, não entraram na Canaã, não desfrutaram das promessas de Deus, nadaram e morreram na praia. Muitos começaram bem, mas terminaram mal, não completaram a carreira, não combateram o bom combate, não guardaram a fé, por causa da idolatria. Se envolveram com as idolatrias, como muitos têm se envolvido com as idolatrias modernas. Toda vez que um israelita, um hebreu, reclamava com Deus que ele tinha saudade das comidas do Egito, ele estava idolatrando, porque ele estava desprezando o que era de Deus. E quando se despreza o que é de Deus, para se voltar ao que você foi tirado, daquela escravidão, ele estava idolatrando, querendo voltar àquilo que ele era. Isso também é um tipo de idolatria. Então, amados, a primeira grande advertência que Paulo faz para a igreja de Corinto e para nós hoje: cuidado com os ídolos modernos. No caso, para eles, foi a ocasião que Paulo cita aqui, se referia ao bezerro de ouro, lá de Êxodo 32. Vocês lembram da história do bezerro de ouro? Moisés é chamado por Deus, sobe o monte, vai passando um dia, 10 dias, 20 dias, 40 dias, Moisés não vem, o povo fica impaciente, vai lá reclamar com o sacerdote Arão: fazem-nos deuses para nós, porque esse tal de Moisés, nós nem sabemos se ele vai voltar. E ali aconteceu o que acontece muito nos dias de hoje. O sacerdote é o ministro de Deus, por causa da pressão do povo e para agradar o povo, dá o que o povo está pedindo. E eu não consigo entender porque Arão cometeu esse vacilo, Ele fez o bezerro de ouro com a doação do ouro dos israelitas, Aquilo que os israelitas doaram, pega aí as suas argolas, seus anéis, tragam aqui,
e ele lança no fogo, e ele faz uma estátua, faz um bezerro de ouro, e o povo toma aquela imagem, porque eles costumavam adorar a imagem de um boi também no Egito, era um dos deuses pagãos, era representado pela imagem de um boi, e eles levantam aquele bezerro de ouro e eles oferecem culto, né? Se você ver lá, lê Êxodo 32, você vai ver com detalhe. Ofereceram culto, fizeram uma ceia, celebraram diante do bezerro de ouro, cometeram idolatria. Aquilo desagradou profundamente a Deus, desagradou terrivelmente a Deus, e aquilo foi o passo para a segunda grande advertência que Paulo dá, no versículo 8: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e quando o juízo de Deus caiu naquele dia, 23 mil morreram. Juízo de Deus, por causa da idolatria e da imoralidade. Qual foi a imoralidade que eles cometeram, que Paulo se refere aqui? Ainda está falando da história do bezerro de ouro, porque depois que eles fizeram aquilo, diz o texto que eles comeram, beberam e foram se divertir. E quando a gente olha para o texto original, o significado, sabe o que eles fizeram? Depois do banquete que eles fizeram, depois do culto que prestaram ao bezerro de ouro, eles foram fazer danças, e se alegraram, e dançaram, e beberam, e se embriagaram, e se despiram, e cometeram imoralidades. Orgia, foi o que o povo hebreu fez, né? Logo em seguida da idolatria, partiu para a imoralidade, para a orgia, e Deus exerceu o seu juízo de uma forma imediata. Eu creio que vocês conhecem a história. Se não conhecem, lê lá de novo o Êxodo 32, né? Está bem detalhado. Então Paulo diz para a igreja: não sejam como os israelitas foram, para que vocês não fiquem prostrados no deserto. Porque aquele que é salvo não tem prazer no pecado, não se volta para a imoralidade, não se volta para a idolatria. O cristão genuíno, ele não permanece no pecado, como o presbítero Davi citou na oração no início. Nós até pecamos, mas não permanecemos. Não temos mais prazer no pecado. Pecamos porque ainda temos uma natureza carnal que volta e meia a gente não consegue controlar. Mas nós não premeditamos mais o pecado. Não, hoje eu levantei para pecar. Se tem esse pensamento, não é convertido, não nasceu de novo, né? Então Paulo, ele está ali advertindo a igreja: ó, não entre na idolatria, não entre na imoralidade. E o terceiro ponto que ele coloca: não ponha Deus à prova, não coloque o Senhor à prova. É a terceira advertência, né? Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Aqui Paulo se refere a outro texto, a outra passagem que aconteceu com os israelitas. De que maneira que eles estavam colocando Deus à prova, né? Eles estavam reclamando e dizendo que Deus não estava cuidando deles, que era melhor ir voltar para o Egito e outras coisas mais. Falaram contra Moisés, falaram contra Arão, estavam falando contra Deus, e Deus mandou serpentes abrasadoras, e o povo começou a ser picado pelas serpentes no deserto, e morriam pelas picadas. E aí quando Moisés ora, né, eles chegam para Moisés: ora para Deus, porque a gente não suporta mais essas serpentes, está morrendo todo mundo. Aí eles vão correr de novo. A hora que eles veem o juízo de Deus, aí eles vão correr pedir socorro. E aí Moisés ora e Deus fala: olha, faz uma serpente de bronze, coloca num poste de madeira, numa haste, e levanta essa serpente. E aquele que for picado pelas serpentes vai olhar para a serpente de bronze e vai ser curado. E isso aconteceu. Os israelitas eram picados pelas serpentes, olhavam para aquela serpente de bronze e eram curados. E aí a gente fala: mas parece uma contradição. Deus mandou fazer uma imagem para eles olharem para uma imagem e serem curados. Havia um sentido espiritual nisso, amados. Deus nunca mandou eles fazerem uma imagem para idolatria, mas nós sabemos que tudo o que Deus mandou tem um fundamento, tem um propósito. E quando a gente lê lá em João capítulo 3, no final da conversa de Jesus com Nicodemos, aliás, esse texto é maravilhoso, a gente vai trabalhar ele no próximo domingo pela manhã.
o texto que fala claramente do novo nascimento, os 2 últimos versículos, Jesus está conversando com Nicodemos, ele diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E eu citei isso hoje aqui pela manhã. Isso aqui tem um significado espiritual muito profundo. Sabe por quê? Jesus faz essa relação, e quando ele diz isso para Nicodemos, ele faz uma referência àquela serpente que foi levantada no deserto. A serpente, a antiga serpente é Satanás, né? A serpente é uma representação clara de Satanás. E lá eles estavam literalmente sendo picados por serpentes e correndo o risco de morrer, e precisavam olhar para a serpente de bronze. Todos nós nascemos picados pela serpente. Todos nós. Paulo diz que não há um sequer que faça o bem. Todos nascemos com esse veneno na nossa natureza, picados pela serpente. E se não entrar um antídoto, nós vamos morrer. O veneno que Satanás colocou quando o homem caiu e entrou o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. E nós nascemos envenenados. Nós nascemos com esse veneno. E qual é o único antídoto para esse veneno? É olhar para aquele que foi pendurado no madeiro, na cruz. Olhar para Jesus Cristo. Esse era o significado. Lá atrás, no passado, isso apontava para Jesus Cristo. Deus estava ensinando de uma certa forma, tipificando, mostrando para eles. E por que essa serpente era de bronze, né? A gente vai estudando, a gente aprende cada coisa, vai surgindo cada revelação tremenda de Deus. Por que a serpente não era de madeira? Podia ter esculpido de madeira, podia ter feito em barro, podia ter feito de ouro, de prata, mas Deus mandou fazer de bronze. Você vai lembrar que mais adiante, quando Deus manda se levantar o tabernáculo e depois o templo, né? Por exemplo, a arca da aliança era feita de madeira de acácia revestida de ouro. Muitos utensílios do templo eram revestidos de ouro, mas havia um utensílio em especial que era revestido de bronze, e era o altar do sacrifício. O altar do sacrifício, onde os animais eram sacrificados e levados para serem queimados, era logo na entrada do tabernáculo. Aquele era um altar de bronze, e o bronze representa a redenção. O bronze representava a redenção, por isso que havia essa relação, né? Tudo nos detalhes, Deus é maravilhoso. Aliás, a história, né? Aquela serpente, ela não foi destruída depois. Os israelitas levaram ela anos adiante, de Moisés até o rei Ezequias. Foi Ezequias quem deu ordem para destruir a serpente de bronze. Quase ou mais de 700 anos passaram, e os israelitas conduziram aquela imagem da serpente até que ela se tornou um ídolo, e eles prestavam culto. E foi no reinado de Ezequias que aquela serpente foi destruída. Ele manda destruir. Ezequias foi um rei que renovou, né? Trouxe o povo de volta, destruiu postes ídolos, proibiu a culto aos deuses pagãos. Ele fez uma revolução, e ele manda destruir a serpente, que tinha até o nome de Neustan, né? Que significa de bronze. Então está aí a história, né? A Bíblia recordando um pouco a história do passado, né? Mas não coloquem Deus à prova. Não duvidem do poder de Deus. Não provoquem a ira de Deus. Era isso que Paulo estava dizendo. Não sejais idólatras, não sejais imorais, não provoquem a ira de Deus, não coloquem Deus à prova, porque aqueles que fizeram isso morreram pelas mordeduras das serpentes. E depois, a última coisa que Paulo coloca nesse texto, né, como exemplo, é a murmuração, né? O versículo 10, Paulo ele diz assim: e não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A passagem da murmuração está lá em Números capítulo 16, você pode ler também quando chegar na sua casa. Mas o povo de Israel vivia murmurando, né? Eles nunca estavam contentes com o que Deus dava, né? Você conhece crente assim, que vive reclamando da vida?
nunca está contente com o que Deus dá, nunca está satisfeito com o que tem, está sempre murmurando, reclamando, se comparando, olhando com o vizinho. Murmuração é algo que Deus abomina. A murmuração, ela quebra o vínculo de bênção de Deus. Se você não está contente com o que Deus está dando, está só murmurando e reclamando, por que Deus vai acrescentar mais? E o povo israelita fez muito isso, reclamavam de tudo. Pensa num povo que murmurou de tudo, tanto que uma geração inteira não entrou na terra prometida, principalmente por causa desses 4 pontos que Paulo enfatiza nessa passagem: idolatria, imoralidade, pôr Deus à prova e murmurar. Murmuração, murmuravam demais contra Deus, né? A murmuração inclui difamação, calúnia, resmungar, tudo isso envolve a murmuração. Aliás, né, Tiago, no capítulo 3, ele faz uma explanação longa sobre os pecados da língua, né? A murmuração normalmente ela brota da boca, né, de palavras, né? E o texto diz que nós vamos prestar contas a Deus de toda palavra inútil que nós proferimos com a nossa boca, de todas as murmurações. Já pensou? Chegar diante de Deus, ele, né, abriu uma lista, né, e a lista foi aquela que desce, rola, né, só de murmurações do crente, né? Graças a Deus que nós temos um advogado junto a Deus, e a gente pode olhar para o sacrifício de Cristo e pedir perdão dos nossos pecados. Mas, amados, aqui estão exemplos para que a gente vigie a nossa vida, para que a gente não caia nesses erros, para que a gente não pratique esses pecados, né? O propósito de Paulo era levar a igreja, não só de Corinto, mas as igrejas que existiam na época dele, muitas das quais ele próprio abriu e levantou líderes. O propósito de Paulo era que essas igrejas caminhassem em santificação da presença de Deus, em comprometimento, em busca de crescimento espiritual. Paulo queria ver a igreja prosperando, crescendo no conhecimento da palavra, expandindo, o evangelho sendo pregado. Era esse o propósito, o objetivo desse grande apóstolo de Deus. E é o que Deus espera da igreja hoje, é o que Deus espera de mim e de vocês, que nós sejamos esses propagadores do evangelho, que nós tenhamos um testemunho de um povo diferente nesse mundo, de um povo que demonstra e que vive uma vida de santidade. Por isso nós precisamos nos afastar de todo tipo de idolatria, de imoralidade, de não colocar Deus à prova, de não murmurar. E ele diz no versículo 11: estas coisas sobrevieram como exemplos e foram escritas para quem? Para advertência nossa. Paulo estava dizendo isso no tempo dele, e nós temos essa palavra no nosso tempo hoje. Todas essas coisas sobrevieram no passado para os israelitas como exemplos para nós, para que a gente não faça igual e não fique prostrado no deserto, mas que nós tomemos isso como advertência para nós, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Alguém tem dúvida que nós estamos vivendo o fim dos séculos? Alguém tem dúvida que a igreja está vivendo a reta final do tempo da graça? E que não é balela esse dizer que Jesus vai voltar em breve, né? Outro dia eu vi um texto dizendo assim, um pastor corrigindo uma igreja: olha, é errado falar que Jesus está voltando. Jesus não está voltando. Jesus voltará, porque quando ele voltar vai ser de uma vez, né? Ele não vai voltando aos poucos, ele vai voltar de uma vez. E quem vai estar preparado para a sua volta? Quem é a igreja que vai estar pronta para receber a volta de Jesus? E ele vai voltar. E Paulo escreve sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Se na época de Paulo já estava prevendo o final dos séculos, imagina nós que já passamos 2000 anos depois, o final dos tempos, né? Olha como está o mundo, amados. Eu não sou pessimista, não sou pregador do Apocalipse, né? Não quero frustrar os seus sonhos e os seus projetos de vida, mas tenha os olhos abertos. Faça tudo o que você tem que fazer dentro do plano, do propósito de Deus, né?
Não deixe de seguir os teus objetivos, mas abra os olhos para a realidade espiritual que nós estamos vivendo. Olha como o mundo, olha o que está acontecendo no mundo. Olha as coisas que estão acontecendo, os sinais que estão aparecendo. Então, para tudo isso, nós devemos olhar e tomar como exemplo para nós. E não bata no peito dizendo que você está pronto, né? Cautela. Olha o versículo 12, que é tão dito, né? Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Viva a sua vida com cautela, com prudência. Aprenda a se desviar do mal. Não seja um crente autoconfiante. A nossa confiança não está em nós. A nossa confiança, a nossa segurança está em Deus. Porque se Deus soltar a rédea de nossa vida, amados, nós não temos como segurar. Por isso somos chamados a viver sob o temor de Deus, viver debaixo da orientação da palavra de Deus, buscar aqui, trazer para a nossa vida tudo que está escrito nesse livro bendito que é a palavra de Deus, não desprezar esses ensinamentos. Então é isso que Paulo estava trazendo para a igreja de Corinto. Mas eu não consigo suportar a tentação, eu sou fraco, né? A carne é fraca. A carne é fraca não era uma desculpa, a carne é fraca era uma advertência. Mas ele está dizendo aqui no versículo 13, que nós não vamos passar por tentação que não seja humana, e que Deus é fiel para nos dar forças para vencer as tentações. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Quando nós passamos por alguma tentação, e tentação é diferente de provação, nós temos recursos em Deus para vencer as tentações, as ciladas do diabo. Nós temos recursos em Deus para nos desviarmos do mal. Aquele que diz que não tem recursos está mentindo, está duvidando da palavra. Nós temos sim recursos em Deus para vencer as fraquezas da nossa natureza humana. Nós temos recursos no Espírito Santo que habita em nós. Então, amados, só vai e não volta mais aquele que tem um coração obstinado. Só cai e não se levanta aquele que tem coração obstinado, que não é obediente à palavra de Deus, ou que se colocou num orgulho tal e acha que jamais vai cair, está se estribando no próprio entendimento, no orgulho. Então Paulo tinha essa preocupação, ele ensinava tudo isso para a igreja. Não são palavras muito apetitosas, né, ao nosso paladar, não são palavras muito agradáveis aos nossos ouvidos, né? Mas é o que Paulo estava ensinando para a igreja, e é o que eu tenho obrigação de ensinar com a maior fidelidade possível. Eu não posso trazer aqui nenhum outro evangelho, nenhum pregador pode trazer nenhum outro evangelho, ainda que a palavra de Deus muitas vezes ela nos agracia com conforto, com consolo, com refrigério, mas na maior parte do tempo a palavra de Deus ela é advertência, porque Deus sabe, né, que nós precisamos caminhar debaixo de uma rédea curta. Deus sabe, Ele conhece, né? Nós conhecemos os nossos filhos, não conhecemos? E nós sabemos que precisamos colocar limites para o bem deles, não é verdade? Os limites que Deus coloca e impõe são para o nosso bem. As limitações que a palavra de Deus coloca, os mandamentos, eles são para o nosso bem, não são para o nosso mal. Não é porque Deus quer cercar a gente, né, dentro de um aprisco e não deixar sair dali, porque Ele quer restringir. É porque Ele sabe que fora daquele aprisco nós vamos correr um grande perigo. O lobo, né, está lá fora, o leão anda ao derredor, né? Satanás é como um leão que ruge ao derredor, buscando alguém que ultrapasse o limite que Deus colocou, para que Ele possa destruir. Então, que cada um de nós possamos olhar para a palavra de Deus mais uma vez com temor e tremor, e colocar em prática e trazer para a nossa vida.
que a gente possa olhar para os ensinamentos da palavra de Deus e abrir os nossos olhos. Hoje nós vimos só 4 pontos, né? Não pratique idolatria, não caia na idolatria, não pratique imoralidade, não tente o Senhor, né? E não seja um murmurador. Tem muito mais, né? Mas esses 4 Paulo cita aqui como fatores importantes para que a gente não venha ficar como o povo de Israel ficou, prostrados no deserto. Amém? Quero convidar o nosso Ministério de Música